Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 211. Mundo Apocalipse. Kitagawa Marin cuidadosamente explodiu a cabeça de um zumbi. Somente depois que o corpo caiu no chão com um baque pesado, ela deu um tapinha no peito e soltou um suspiro de alívio. Seu coração batia loucamente. Até hoje, ela tinha sido apenas uma garota comum. Era a primeira vez que enfrentava monstros tão bizarros e insólitos, então era natural que estivesse um pouco nervosa. Embora os zumbis não fossem exatamente difíceis de lidar, e Shina Mairo estivesse lá cuidando dela, Marin ainda não conseguia evitar ficar nervosa. Comparada com Marin, Imeragi Yukina era muito mais calma. Depois de testar suas novas habilidades em alguns zumbis, ela casualmente começou a avaliar o mundo ao redor deles. Sim, sem dúvida, este era outro mundo. Yukina tinha certeza de que não existiam zumbis em seu mundo original. Além disso, o ar aqui não parecia ter nenhuma energia especial ou algo assim. Tirando zumbis, esse lugar parecia um mundo normal. Segurando firmemente sua lança do lobo da neve, Yukina sentiu uma onda de emoção. Um outro mundo real e autêntico. Vendo que os dois estavam entendendo as coisas, Shina Mairo finalmente falou: "Tudo bem, chega por hoje." Acordados de seus pensamentos, Marin e Yukina sentiram. Não demorou muito para que os três retornassem à base da família no mundo zumbi. A visão que o saudou imediatamente chamou a atenção de Marin e Yukina. Muitas meninas com asas voando aqui e ali. Marin não pôde deixar de perguntar curiosamente: "Eles também são membros da família?" Mairo sorriu e assentiu. "Sim, são." Marin estalou a língua surpresa. Havia tantos deles. Ela olhou para sua figura bem desenvolvida e começou a se sentir um pouco inquieta. Poderia ser. Arata prefere lolis? Antes que ela pudesse pensar muito sobre isso, os três passaram por um portal e retornaram ao clube de pesquisa sobrenatural. A mente de Yukina ainda estava um pouco confusa. Aquela curta viagem para outro mundo havia derrubado completamente tudo que ela achava que sabia. E ainda restavam mais 3 mundos para explorar. Ela olhou para os outros portões com curiosidade brilhando em seus olhos. Como são os outros mundos? Do outro lado, Mairo disse casualmente: "Cada membro da família tem um lugar para ficar. Se vocês dois quiserem, podem se mudar também." Enquanto falava, ela compartilhou com eles a localização da mansão Arata. A curiosidade de Marin falou mais alto: "A maior parte da família mora na mansão?" O olho de Mairo se contraiu levemente. Se você contasse as lolis, então maioria não era exatamente a palavra certa. Depois de pensar por um segundo, ela apenas sorriu e disse: "Bem, é um número bem bom sim." "Ótimo. Estou dentro." Marin ergueu o punho, os olhos cheios de determinação. É preciso estar perto da fonte se você quiser agir. Se ela não conseguia se aproximar do Sr. Arata, como ela iria subir na cama dele? Ela estava sendo descarada ao pensar isso? As bochechas de Marin ficaram um pouco rosadas. Mas não importa o que acontecesse, ela não iria recuar. Ela queria mostrar ao Sr. Arata o quão calorosa ela podia ser. Mairo observou Marin com um sorriso divertido. Parece que esse novato tem um objetivo claro em mente. Talvez eles logo se tornassem companheiros de armas. "Eu também vou." Yukina disse de repente. Mairo piscou para ela, surpresa. Pelo que ela observou, Yukina não parecia o tipo de pessoa que se jogaria voluntariamente nos braços de Arata. Mas como se ela estivesse ali por falta de escolha? Então essa ânsia repentina pegou Mairo um pouco desprevenida. Mas a expressão calma de Yukina escondia seus verdadeiros pensamentos. Ela estava pensando em Sayaka. Mesmo que ela tenha acabado se juntando à família, Yukina não se esqueceu de sua melhor amiga. Mesmo que ela não pudesse resgatar Sayaka, ela pelo menos precisava saber como ela estava. Espera. Ela não podia simplesmente perguntar diretamente? Voltando a si, Yukina se virou para Mairo e perguntou: "Mairo-senpai, apareceu alguma garota por aqui ultimamente? Ela é bem peituda, mas tem muito medo de garotos?" "Senpai?" O coração de Mairo deu um pulo. Primeira vez que um dos novos recrutas a chamou assim. O humor de Mairo melhorou instantaneamente. "Deixe-me pensar. Você quer dizer Kirasaka Sayaka, certo?" Os olhos de Yukina brilharam. Ela sentiu freneticamente. Mairo inclinou a cabeça curiosa. "Você é amiga dela?" Um pouco envergonhada, Yukina assentiu novamente e admitiu honestamente: "Na verdade, a razão pela qual entrei para a família foi por causa de Sayaka." Depois de ver os métodos de Arata e o poder por trás da família, Yukina percebeu que não podia se dar ao luxo de brincar. Poderia muito bem colocar as cartas na mesa. Mairo assentiu em compreensão. "Você queria salvá-la?" Yukina assentiu. Mairo deu um sorriso irônico. Provavelmente isso não vai acontecer. Afinal, Sayaka era uma recruta talentosa. Agora que estava nas mãos de Arata, ele não a deixaria escapar de jeito nenhum. Yukina não ficou surpresa ao ouvir isso. Afinal, Sayaka tinha entrado ali em uma missão secreta. Ela estava meio errada. Ainda assim, Yukina não pôde deixar de se preocupar. "Então, como está Sayaka agora?" Percebendo a preocupação nos olhos de Yukina, Mairo a tranquilizou: "Não se preocupe. Ela não corre perigo algum." E na verdade, a expressão de Mairo ficou estranha. Sua amiga está atualmente em tratamento para androfobia, medo de homens. Yukina congelou. "Você pode tratar disso?" Mairo deu uma risadinha sem graça. "Talvez." No mínimo, Sayaka já estava bem acostumada ao toque de Arata. Yukina não sabia o que dizer. Esse resultado foi bem diferente do que ela esperava. Sayaka não só não havia sido maltratada, como ela estava sendo tratada. Essa família de demônios era muito mais humana do que ela imaginava. Desde o momento em que conheceu Arata, as ideias preconcebidas de Yukina sobre demônios começaram a ruir. E agora, depois de ouvir sobre a situação de Sayaka, eles desapareceram completamente.
Além disso, tecnicamente ela também era um demônio. Ouvir que Sayaka estava bem fez Yukina se sentir muito mais leve. Então ela hesitou por um segundo antes de perguntar. Coçando o rosto sem jeito, ela admitiu. Na verdade, sou da organização do Rei Leão. E daí? Mairu entendeu imediatamente e lhe deu um sorriso tranquilizador. Não se preocupe. Se você ainda quiser permanecer na organização do Rei Leão, você pode. É? Outra surpresa. Yukina estava começando a ficar seriamente chocada. Esse demônio da família não era bom demais? Mairu apenas sorriu misteriosamente. A família nunca forçou ninguém a cortar laços com suas organizações originais. As palavras e a atitude de Mairu dissiparam todas as preocupações persistentes de Yukina. Caso contrário, com ela ainda oficialmente ligada à organização do Rei Leão e agora carregando todos esses segredos sobre a família, ela estaria uma pilha de nervos. Yukina e Marin finalmente deixaram o clube de pesquisa sobrenatural. Eles estavam voltando para arrumar suas coisas e se mudar para a mansão Arata. Claro, Marin ainda precisava convencer sua família primeiro. A situação de Yukina era muito mais fácil. De qualquer forma, ela estava morando sozinha em um apartamento alugado. De volta a casa, Yukina arrumou suas coisas rapidamente. Depois de hesitar por um momento, decidiu ligar para Indou. Moshi Moshi. A chamada foi completada e a voz preguiçosa de Indou foi ouvida. Sibilo. Yukina franziu a testa. Mestre, o que o senhor está fazendo? Está muito barulhento aí. Na organização do Rei Leão? Indou suspirou olhando para o pátio. Lá, um homem de terno branco, com cabelos loiros esvoaçantes, estava de pé. Atrás dele, uma serpente verde gigante pairava sobre os agentes reunidos. O encantador de serpentes Dimitri Vatler. Indou só conseguiu suspirar desamparadamente. Sério, de todas as pessoas, o frívolo mestre das serpentes tinha que aparecer? Fazendo jus ao apelido, esse cara não era apenas obcecado por cobras, ele também era um maníaco por batalhas. Briga primeiro, conversa depois, né? Tão arrogante, foi basicamente um tapa na cara da organização do Rei Leão. Mestre? A voz levemente ansiosa de Yukina soou novamente pelo telefone. Indou retrucou e riu, não foi nada. Só fui desafiado por um vampiro. Yukina, você chama isso de nada? Capítulo 212. Espere por mim, estou a caminho, mestre. Bip, bip, bip. No momento em que Miraji Yukina terminou de falar, o telefone de Indou já estava tocando o tom de ocupado. Indou abriu a boca, mas no final, apenas balançou a cabeça e suspirou, impotente. Ainda tão impaciente como sempre Yukina. Indou acreditava que mesmo que Yukina corresse, não havia muito que ela pudesse fazer naquele momento. Sem mencionar que o cara na frente deles, o encantador de serpentes, claramente não estava planejando começar uma briga séria com a organização Rei Leão. Ainda assim, contra um vampiro que ainda não havia atingido o nível de primogenitor, verdadeiro ancestral, eles não estavam indefesos. É que não foi fácil lidar com Dimitri Vatler. Dizia-se que ele havia engolido 2 vampiros de segunda geração. Quem sabia a que nível sua força havia chegado agora? A expressão de Indou ficou séria quando ela olhou para Dimitri Vatler, observando atentamente cada movimento seu. Espere. Ela não havia esquecido de perguntar a Yukina sobre a situação de Arata? A mente de Indou voltou para Yukina. Comparada a Dimitri Vatler, ela estava muito mais preocupada com o andamento das coisas com Arata. Afinal, quando um ser ainda mais aterrorizante pairava sobre eles, Dimitri Vatler simplesmente não parecia mais uma grande ameaça. Naturalmente, Dimitri Vatler também percebeu que a organização Rei Leão não estava levando exatamente a sério. Ele riu, um pouco divertido. Cara, faz tempo que ninguém me trata como se eu não importasse. Por alguma razão, essa percepção o deixou genuinamente feliz. Pois é, era assim que tinha que ser. Eles o ignoraram. E então batalharam. Somente lutando ele pôde se sentir verdadeiramente vivo. Utpalaka. Com um chamado baixo, a enorme serpente atrás de Dimitri Vatler lançou-se no ar, mergulhando direto na direção do salão de recepção da organização Rei Leão. Por onde passava, o ar gelado soprava, congelando instantaneamente tudo ao redor. Rugido. A cobra gigante abriu sua boca vermelha e soltou um grito assustador. Mas Indou e os outros apenas olharam casualmente, sem nem se preocupar em reagir. No segundo seguinte, uma tênue barreira azul surgiu silenciosamente na frente deles. Bum! Utpalaka bateu de cabeça na barreira. Assobiu. A serpente gritou de dor, mas não importava o quanto ela empurrasse, ela não conseguia avançar nem um centímetro. Uau! Ele exalou um hálito gelado, cobrindo instantaneamente a barreira com uma espessa camada de gelo. Rachadura, rachadura. O som agudo de congelamento encheu o ar. Indou calmamente levantou a mão e com um estalar de dedos, um talismã foi disparado em direção a Utpalaka. No ar, o talismã de repente se inflamou em chamas carmesim brilhantes. No instante seguinte, atingiu o corpo enorme de Utpalaka. Uau! A pequena chama explodiu em um enorme inferno, engolfando a cobra gigante completamente. Rugido, Utpalaka uivou de agonia, contorcendo-se violentamente, tentando desesperadamente se livrar das chamas. Indou apenas lançou um olhar neutro antes de desviar o olhar para Dimitri Vatler, com a voz fria. Ei, encantador de serpentes. Foi assim que seu chefe, o senhor da guerra, lhe ensinou a dizer olá? Dimitri Vatler, completamente despreocupado com seu familiar queimando vivo, apenas sorriu levemente e disse. Só estou aqui para ver se você está qualificado para sediar o banquete flamejante. O banquete flamejante? Ao ouvir essas palavras, os olhos de Indou se estreitaram levemente. Então era disso que se tratava. Nenhuma surpresa aí. Se os vampiros estavam se envolvendo, tinha que ter alguma relação com o quarto progenitor. O que a pegou desprevenida foi que o senhor da guerra realmente enviou esse lunático louco por batalhas. Ele não percebeu o que aconteceria? Ou talvez,
Talvez fosse exatamente isso que ele queria. Os olhos de Indou brilharam pensativos, incapaz de adivinhar o que o senhor da guerra realmente estava pensando. Enquanto isso, Dmitri Vatler calmamente trouxe o Palaka de volta ao seu mundo. Então, levantando a mão, ele gritou, Sagara Upananda. No momento em que sua voz baixou, duas novas serpentes se materializaram atrás dele. Uma cobra gigante azul escura, tão vasta quanto o oceano. A outra, uma serpente negra coberta por inúmeras escamas afiadas ao longo de suas costas. No segundo em que eles apareceram, a pressão na sala aumentou dramaticamente. Indou sentiu seu corpo inteiro ficar tenso e o ar ao redor dela congelar. Você chegou até aqui. E ainda quer lutar? Com as mãos casualmente enfiadas nos bolsos, Dmitri Vatler riu. Vocês da organização Rei Leão devem ter meu arquivo, certo? Você já sabe exatamente que tipo de cara eu sou. Indou soltou um longo suspiro e esfregou as têmporas. Já sentia a dor de cabeça chegando. Ela não podia deixar esse cara fazer o que quisesse. Seus olhos se aguçaram. Com um aceno de mão, um Shikigami enorme do tamanho de uma montanha surgiu do nada. E sem perder o ritmo, ele deu um soco enorme direto para baixo. Bum! A onda de choque do soco explodiu no ar. Dmitri Vatler levantou a cabeça, uma centelha brilhante de excitação brilhando em seus olhos. Agora sim. Ao seu comando mental, Sagara e Upananda atacaram. Sagara escapou do ataque do Shikigami e envolveu seu corpo enorme firmemente ao redor dele. Uma pressão esmagadora como o peso do próprio oceano caiu sobre o Shikigami. Estrondo. Forçado a se ajoelhar, o Shikigami bateu no chão, levantando uma nuvem de poeira. Ao ver a abertura, Upananda brandiu sua cauda como um chicote. Grito. O som de lâminas cortando a carne soou quando o enorme corpo do Shikigami foi cortado, deixando uma ferida horrível. Palmas, palmas, palmas. Dmitri Vatler bateu palmas alegremente. Parece que meus familiares ainda são melhores que os seus. Indou não reagiu à sua exultação. Sem expressão, ela apenas levantou a mão e deu um tapinha no ar. Um raio de luz dourada atingiu o corpo do Shikigami. Rugido. O Shikigami de repente soltou um rugido ensurdecedor e se levantou novamente. Suas mãos enormes agarraram o corpo de Sagara, apertando-o com uma força terrível. Assobiu. Sagara soltou um grito miserável. E no instante seguinte, craque. Seu corpo se partiu ao meio e uma torrente de água caiu do céu. Embora o sorriso de Dmitri Vatler permanecesse em seu rosto, seus olhos ficaram visivelmente mais frios. Ele bateu palmas novamente. Zumbir. Inúmeras serpentes gigantes começaram a se manifestar ao redor dele. Indou ergueu uma sobrancelha. Vai com tudo agora, hein? Dmitri Vatler continuou sorrindo. Tente não morrer. Ei. Indou soltou uma risada fria. Acho que você está nos subestimando. Quando ela estava prestes a fazer seu movimento, uma voz familiar gritou de repente do lado de fora. Mestre. Assustado, Indou se virou na direção do som e viu Yukina e Meragi avançando, brandindo seu Soul Drift Wolf Chenevalzer e avançando direto em direção a Dmitri Vatler. Os olhos de Indou tremeram. Espere. Você não é páreo para ele. Vatler virou a cabeça e ergueu uma sobrancelha, divertido, enquanto observava Yukina vindo em sua direção. Ah, o espírito destemido dos jovens. Mas como ele sentia que ela não tinha a aura de uma verdadeira potência, ele rapidamente perdeu o interesse. O que ele não sabia era que ela era o demônio antidemonil. Demônio antidemônios. Ganhou controle sobre a lança Soul Drift Wolf Chenevalzer. Olho da punição divina passivo. Detecta energia mágica. Malícia em um raio de 300 metros. Pode marcar até 3 alvos com seus pontos fracos antimagia. Barreira antimagia. Azevinho óctuplo aplica 8 lâminas de arma com inscrições mágicas para formar uma barreira que reduz todos os efeitos mágicos em 70%. Ressonância do núcleo divino. Avanço crítico. Ativa o núcleo divino do lobo do Monte de Neve, adicionando poder de destruição espacial aos ataques. Dano bônus contra todas as criaturas malignas, vampiros, demônios, etc. Devilização, lança da punição divina. Invoca um enorme avatar de lobo da neve para um golpe penetrante que causa colapso do núcleo divino ao longo de seu caminho. Ainda pensando em Yukina como fraca, Vatler acenou com a mão em desdém. Upananda. Ao seu comando, Upananda voltou seu foco mortal para Yukina, com suas estranhas pupilas verdes fixas nela. Os olhos de Yukina se estreitaram bruscamente, e ela sussurrou baixinho, Lobo do Monte de Neve. Foge. Naquele instante, uma torrente de energia irrompeu do lobo do Monte de Neve. Ao mesmo tempo, Yukina avistou uma leve mancha vermelha brilhante no enorme corpo de Upananda. Olho da punição divina. Esse é o ponto fraco. Fixando o olhar no alvo, Yukina agarrou sua arma com força e respirou fundo. Svi. Com uma força terrível, ela lançou o lobo da neve para frente. Uma luz brilhante explodiu da arma, distorcendo violentamente o ar ao redor dela. Ressonância do núcleo divino. Avanço crítico. Yukina não se conteve. Ela se esforçou ao máximo desde o começo. As pupilas verdes de Upananda instantaneamente se encheram de luz. Sentindo o perigo, instintivamente virou o corpo, tentando se esquivar. Mas o lobo do Monte de Neve era rápido demais. Num piscar de olhos, ele perfurou o abdômen inferior de Upananda. A luz radiante engoliu Upananda por inteiro instantaneamente. Já! Upananda se debateu violentamente, soltando um grito lamentável. Mas diante da força esmagadora do ataque de Yukina, não demorou muito para que Upananda fosse completamente aniquilada. Vendo o familiar desaparecer completamente, Yukina soltou alguns suspiros rápidos e estendeu a mão. Svi! O lobo do Monte de Neve voou de volta para a mão dela, pousando silenciosamente. Em frente a ela, Dmitri Vatler olhava fixamente para o local onde Upananda havia desaparecido, com o rosto ligeiramente tenso. Ele tentou restabelecer a conexão com seu familiar, mas não sobrou nada.
Capítulo 213. Dmitri Vatler ficou em silêncio. Nenhuma resposta de Upananda, o que só podia significar que ele nem sequer conseguiu voltar para o outro mundo. Ele simplesmente sumiu? Vatler não conseguia acreditar. Normalmente, quando um familiar é derrotado neste mundo, ele é enviado de volta para o outro mundo. Mas desta vez, um golpe. Um único golpe eliminou completamente seu familiar? Nem deu uma chance para ele retornar? Os olhos de Vatler ficaram mais escuros. Aquele familiar dele não era uma criatura de baixo nível. Se fosse o Senhor da Guerra, talvez ele não ficasse surpreso. Mas isto. Ele estreitou os olhos e estudou o Imeragi Yukina cuidadosamente. Essa garota claramente parecia uma ninguém. Foi por causa daquela lança? O olhar de Vatler caiu sobre o lobo do monte de neve em suas mãos. Uma onda repentina de inquietação surgiu em seu coração. Essa lança definitivamente não é normal. Enquanto isso, Indou ficou ainda mais chocado que Vatler. Era Yukina agora há pouco? Ela acabou de derrotar um dos familiares do Vatler com um único golpe? Puta merda. Aquela era realmente sua doce e pequena discípula? Indou estalou a língua, mas manteve os olhos no lobo do monte de neve e na estranha conexão de Yukina com ele. Aquele último golpe. Ela podia sentir claramente a energia do núcleo divino, mas o que ela lembrava não tinha tanta força. Aquele golpe de agora era claramente muito mais forte do que o habitual do Core. Quando o lobo da neve ganhou esse tipo de habilidade, os olhos de Indou se estreitaram com suspeita. Mas mais do que isso, o que realmente chamou sua atenção foi o vínculo entre Yukina e a lança. Yukina apenas levantou a mão, e o lobo do monte de neve voou de volta para ela, como se pertencesse ali. Aquela cena. Isso lembrou Indou do antigo dono da lança, Fujisaka Touka. Yukina realmente já havia atingido o mesmo nível que ela? Talvez ela tenha até superado o controle de Touka sobre o lobo do monte de neve. Afinal, Yukina tinha acabado de usar uma habilidade que ninguém nunca tinha visto antes. Indou tentou acalmar seu coração acelerado, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Ela só tinha sumido por um dia, e Yukina já havia passado por uma transformação incrível. Ela não conseguia deixar de pensar em Arata, o rei demônio. Yukina já havia entrado em contato com ele? Ou talvez ela já tivesse se tornado uma de suas seguidoras? Esse pensamento fez Indou inspecionar Yukina cuidadosamente da cabeça aos pés. Ela até usou seu poder espiritual para verificar o cheiro de um demônio. Indou murmurou suavemente. Isso confirmou. Yukina se tornou uma das pessoas de Arata. Seu coração batia incontrolavelmente. Yukina, bom trabalho. Indou estava sinceramente emocionado e aliviado. Embora Arata nunca tivesse interagido diretamente com a organização do Rei Leão, a pressão que ele emanava era muito maior do que a do vampiro diante deles. Se Yukina realmente tivesse se tornado sua seguidora, as coisas teriam corrido muito melhor com o plano de fazer Sayaka se infiltrar no grupo Arata. E além disso, Indou tinha certeza agora. A força repentina de Yukina e seu vínculo mais forte com o lobo do monte de neve estavam definitivamente ligados a Arata. O que diabos ele fez? Eles passaram anos treinando pessoas na organização do Rei Leão, e nenhum deles cresceu tão rápido quanto Yukina depois de passar um dia com Arata. Depois de algum tempo, Vatler também sentiu o cheiro de energia demoníaca vindo de Yukina. Seus olhos brilharam de divertimento, e ele disse, provocante, ora, a organização Rei Leão, supostamente a principal arma da humanidade, colaborando com demônios agora? Que surpresa! Ele a ouviu chamar Indou de mestre mais cedo, alto e claro. Indou não se deu ao trabalho de responder. Não adiantava explicar nada para o maldito vampiro. E Vatler também não esperava realmente uma resposta. Não lhe importava muito se eles estavam ou não conspirando com demônios. Se alguém tivesse que se preocupar com isso, seria o Senhor da Guerra, não ele. Ele só tinha uma coisa em mente. Tatakai. Luta. Vatler apertou os olhos, fixando-os na ofegante Yukina. Ele pensou que ela era apenas um inseto na estrada, mas aparentemente ela tinha um poder de fogo incrível. Ele falou em um tom baixo e assustador. Você matou um dos meus preciosos e adoráveis familiares. Não posso deixar isso passar. Enquanto sua voz sumia. Uau! Atrás dele, várias sombras enormes parecidas com cobras começaram a se formar. Adorável? Os lábios de Yukina se contraíram ao ouvir a palavra. Você acha que essa cobra é adorável? Ela queria reclamar, mas seu olhar permaneceu afiado, fixo em Vatler. Ela entendeu claramente. Esse vampiro estava fora do seu alcance. Aquele último ataque havia drenado quase toda a sua magia. E tudo que ela conseguiu fazer foi eliminar um dos familiares dele. Ela olhou para além dele. Os fantasmas de cobra estavam completamente solidificados. 1, 2, 3, 4. 4 enormes cobras familiares a encaravam, seus olhos verdes com pupilas estreitas brilhando com ameaça. Yukina. Uau! Ele realmente tem uma opinião muito boa de mim, não é? Kim riu. A voz de Vatler era fria e monótona. Assim que ele falou, uma das serpentes gigantes, irradiando luz dourada, disparou no ar. Então ele caiu em direção a Yukina com uma velocidade assustadora. Ela saltou do chão bem a tempo de se esquivar. Um segundo depois, boom! Kinryu bateu no chão, abrindo uma grande rachadura e levantando poeira por todos os lados. Yukina levantou os braços para proteger os olhos. Kinryu levantou a cabeça da cratera, sacudiu a poeira e começou a procurar por Yukina novamente. Yukina ficou tensa, tentando invocar o poder do lobo do monte de neve mais uma vez. Mas... Kug! O gemido escapou de seus lábios enquanto ela cambaleava. Ela estava ficando sem magia. Indou rapidamente percebeu seu estado. Quando a cobra dourada atacou novamente, Indou levantou a mão e lançou um feitiço dourado para interceptá-la. No momento seguinte, Yukina saltou para o lado com a ajuda de sua professora. O ataque da cobra foi evitado mais uma vez. Os olhos de Vatler brilharam. Monas, disse ele calmamente. Assobiou.
Outra enorme serpente negra rugiu e ganhou vida ao seu comando. Indô se posicionou na frente de Yukina. Vendo sua aluna completamente sem magia, ela lhe entregou uma poção de recuperação. Mas honestamente, essas coisas não foram tão eficazes. Ela suspirou. Yukina, você deveria recuar. Essa luta está muito além do seu alcance agora. Ela não esperava que Yukina eliminasse nenhum dos familiares de Vatler, então isso por si só já era impressionante. Mas Vatler tinha muitos. Inesperadamente, Yukina não foi embora. Ela balançou a cabeça e disse suavemente, ele já está de olho em mim. E era verdade. Mesmo com Indô entre eles, o olhar de Vatler não se desviou de Yukina. Indô levantou uma sobrancelha e olhou para ele com deboche. O que é isso? O famoso maníaco por batalhas, agora se divertindo intimidando os fracos? Fraco? Vatler riu baixinho. Ela é tudo menos fraca. No momento em que ela matou um de seus familiares, ele já havia começado a tratá-la como igual. Indô estreitou os olhos, prestes a dizer algo, mas Yukina puxou gentilmente sua manga. Indô se virou para ela confuso, apenas para ver Yukina discretamente retirar uma pequena lata. Aquilo era leite? Capítulo 214. O olhar de Indô caiu sobre o leite enlatado na mão de Yukina, sua expressão ilegível. Leite, numa hora dessas? Desde quando Yukina adquiriu esse hábito? E falando sério, se você vai beber, tudo bem. Por que diabos você está corando? Yukina franziu os lábios, encarando a lata enquanto seus cílios tremiam levemente. Suas bochechas gradualmente ficaram vermelhas. Aparentemente, essa era uma das vantagens de se juntar à facção de Arata. Segundo Shina Mairu, era algum tipo de item de recuperação mágica? Mas pensando no aviso de Mairu, Yukina hesitou. Essa coisa foi realmente feita por um dos mais velhos da família? Ela instintivamente olhou para o próprio peito e seu rosto ficou ainda mais vermelho. Eu realmente preciso beber isso? E como diabos esse veterano fez tanto leite? Yukina ainda estava hesitante, até que uma rajada repentina de vento passou, espalhando seus cabelos. Uma gigantesca serpente dourada atravessou o chão quando estava prestes a alcançá-la numa velocidade assustadora. Certo, não há tempo a perder. Yukina abriu a lata e bebeu tudo de uma vez. Batida a batida. Ela ouviu claramente as batidas do próprio coração. E logo depois, uma onda de poder surgiu de dentro dela. Sua magia, que já havia se esgotado, foi imediatamente recarregada como se tivesse sido acionada uma chave. Bum! Uma explosão de magia irrompeu do corpo de Yukina. Seus cabelos negros esvoaçavam descontroladamente enquanto ela erguia o lobo do monte de neve sem hesitar. Uau! Isso é! Indô ficou atordoada com a visão diante dela. A magia dela realmente se recuperou? E nessa velocidade? Seus olhos se voltaram para a lata agora vazia na mão de Yukina, enquanto suspeitas se formavam em sua mente. Um item mágico de recuperação? Como alguém com experiência nessas coisas, ela rapidamente percebeu a verdadeira natureza do leite. Mas esse efeito não foi bom demais? E até onde ela se lembrava, Yukina não tinha acesso a esse tipo de item. Arata? Esse nome passou pela cabeça de Indô. Então ela se lembrou do grupo Arata, conhecido por negociar equipamentos sobrenaturais. Será que esse poderia ser mais um produto deles? Ela fez uma anotação mental. Se todos os membros da organização do Rei Leão pudessem colocar as mãos nesse material, seria literalmente um salva-vidas para eles. Deixando esses pensamentos de lado, Indô voltou a se concentrar no campo de batalha. Ainda havia duas bestas familiares. Ela não tinha intenção de deixar Yukina lidar com ela sozinha. Dito isso, seus poderes não eram exatamente ofensivos. Eles eram mais do tipo suporte. Ela bateu o dedo indicador no ar. Um círculo mágico dourado formou-se instantaneamente, enigmático e radiante, antes de atingir o corpo de Yukina como uma flecha. Yukina piscou e de repente sentiu sua magia aumentar de qualidade, como se ela tivesse ultrapassado algum tipo de limite. O vento rodopiante ao redor do lobo do monte de neve se intensificou instantaneamente. Lobo da geada divina Demon Slayer, empreste-me o poder de destruir esse mal. Yukina instintivamente entoou a oração de ataque da lança. Num piscar de olhos, o lobo da neve brilhou com uma luz intensa, muito mais brilhante do que antes. Dmitri Vatler piscou diante do brilho, um traço de medo percorrendo sua espinha instintivamente. Apenas duas de suas cobras não serão suficientes agora. Percebendo isso, Vatler deu uma ordem brusca a Navatapta Nanda. Enquanto ele falava, os olhos das duas serpentes gigantes atrás dele se iluminaram. Um raio verde e um roxo saíram deles. Vendo isso, Indô correu e levantou uma barreira bem a tempo. Bum! Os raios verdes e roxos se entrelaçaram e atingiram ferozmente a barreira. ZZZZT! A barreira gritou sob a pressão, tremendo violentamente. Ainda assim, embora parecesse que estava prestes a quebrar, Indô permaneceu calmo e concentrado. Yukina olhou brevemente em sua direção e então voltou toda sua atenção para as duas serpentes gigantes. Ativando seu olho da punição divina, ela rapidamente identificou o ponto fraco de cada serpente contra a interrupção mágica. Svi! Sem aviso, Yukina desapareceu de onde estava. Um momento depois, ela reapareceu bem acima da cabeça da serpente negra. Sem hesitar, ela mergulhou o lobo da neve direto no crânio dele. Ao mesmo tempo, ela ativou a técnica especial da lança, ressonância do núcleo divino, avanço crítico. Enfrentando dois familiares ao mesmo tempo, ela não se conteve. Ela usou seu modo de energia de alta eficiência em vez de força bruta. Principalmente agora com o bônus de seu mestre e as propriedades únicas da lança. Mesmo que ela não conseguisse acabar com eles, ela poderia realmente estragá-los. E ela fez questão de atingir o ponto fraco da serpente também. Rugido. A serpente negra gritou de dor quando seu corpo enorme bateu no chão com um estrondo alto.
Sem perder o ritmo, Yukina girou e mirou na serpente dourada. Ela usou uma tática simples, lançar o lobo da neve como um dardo. Mas a serpente dourada foi rápida. Ela virou a cabeça para o lado, desviando da lança que a atacava. Pareceu presunçoso por um momento, mas então, a lança voou de volta para a mão de Yukina. Ela jogou de novo, com mais força. A serpente dourada. De novo, ele se preparou para desviar novamente, mas, dessa vez, Yukina ativou a ressonância do núcleo divino no meio do arremesso, causando uma ondulação no espaço ao redor. Foxos! Como uma lança com um motor auxiliar, Soul Drift Wolf acelerou loucamente. Esgotamento. Desta vez, a serpente dourada não reagiu rápido o suficiente. A lança atravessou sua mandíbula. SSSSSSS. Seus olhos ficaram vermelho sangue enquanto ele sibilava furiosamente, então sua forma enorme desabou para trás. Vendo isso, Yukina finalmente soltou um suspiro de alívio. Ela não esperava que aprendesse a usar seu novo poder tão rápido, mas agora ela podia até usá-lo rapidamente, amplificando a velocidade da lança várias vezes sem usar muita magia. Claro, não era tão forte quanto a ressonância do núcleo divino em potência máxima. O fato de as serpentes ainda estarem vivas e se contorcendo deixou isso claro, mas Yukina não se importou. Seus olhos se voltaram para Dimitri e Vatler. Se eles não eliminassem o vampiro agora, quem sabia quantas outras feras ele poderia invocar? Tire o chefe e o resto desmorona. Ela entendia isso. Dentro da sala de reuniões da organização Rei Leão, Shirona Kuraki e Koyomi Shizuka assistiram ao desenrolar da batalha em uma tela. Nós realmente vamos ficar aqui sentados assistindo? Koyomi falou calmamente. Com sua força, ela poderia facilmente intervir e parar toda a luta. Mas, continue assistindo, disse Shirona com um tom intrigado. Ela não esperava que Yukina aparecesse de novo do nada, e definitivamente não esperava que ela fosse tão forte. Por quê? Como? Shirona estava genuinamente curiosa. Bleach World e o Eco Mundo. Yutsuya Miko e seu grupo ainda estavam explorando o Reino Desolado. Arata, no entanto, não estava muito interessado. Ele os observava passivamente através da habilidade Peça Maligna. Desde que se tornou um superdemônio, seus poderes evoluíram, e um deles era este. Ele podia observar qualquer membro de sua facção através da peça maligna espacial embutida neles. Como agora ele tinha uma tela aberta mostrando Miko e sua equipe. Mas isso não era tudo. Através do mesmo sistema, ele podia se teletransportar para qualquer um de seus subordinados instantaneamente, até mesmo entre dimensões. Enquanto ele observava os outros, a peça de xadrez de Yukina começou a brilhar fracamente, chamando sua atenção. Ele tocou nele e uma nova tela apareceu ao lado dele. Nela, Yukina e seu campo de batalha. Arata levantou uma sobrancelha. O cara que estava de frente para Yukina. Ele se lembrava vagamente dele. Um vampiro que se exibia bastante. Na tela, Yukina se transformou de repente. Seus longos cabelos negros ficaram brancos. Seus olhos brilhavam como a ponta de sua lança. Correntes forradas com runas brilhantes estavam enroladas em seu pescoço. Ao vê-la daquele jeito, os olhos vermelhos de Arata se estreitaram levemente. Ela usou a devilização. Capítulo 215. Demônio antidemônios. Devilização, lança da punição divina, invoca ou possui um enorme avatar de lobo da neve que causa o colapso do núcleo divino, ao longo de seu caminho. Arata coçou o queixo, os olhos brilhando de interesse. Ele nunca tinha visto uma família ativar sua devilização tão rapidamente. Yukina foi a primeira. Olhando para outro monitor para verificar Kikyo e os outros, e não vendo nada fora do comum, Arata voltou toda sua atenção para a tela de Yukina. Mundo principal, Rei Leão Org. Os cabelos brancos de Yukina esvoaçavam ao vento e no instante seguinte, o lobo do monte de neve em sua mão desapareceu. Ao ativar a devilização, sua habilidade Energia Divina também foi ativada automaticamente. Energia Divina? Modo falso anjo. Pode potencialmente evoluir para um anjo de verdade com energia divina suficiente. Das costas de Yukina, fracas asas douradas feitas de símbolos arcanos brilharam à vista. Aquelas asas metálicas batiam suavemente, deixando para trás rastros divinos brilhantes enquanto se moviam. Sua transformação repentina deixou todos no local atordoados. Yukina, mantendo uma barreira para bloquear os raios, os movimentos de Indou falharam, seus olhos arregalados enquanto ela olhava em descrença. Um anjo artificial? Indou e Kuraki Shirona no centro de comando gritaram quase ao mesmo tempo. O estado atual de Yukina era muito familiar. O último portador do lobo da neve, Fujisaka Touka, absorveu muita energia divina e acabou ascendendo ao céu como um anjo artificial. Agora, Yukina estava prestes a seguir o mesmo caminho? Mas isso não estava acontecendo rápido demais? Não. Shizuka Koyomi levantou os óculos, seus olhos brilhando estranhamente enquanto ele olhava fixamente para Yukina. Parece muito com um anjo artificial, mas... observe mais de perto, há diferenças. O estado atual de Yukina não era exatamente o mesmo que o de Touka naquela época. Ela já foi contaminada pelo sangue do demônio, disse Koyomi com um tom sério. A expressão de Shirona se acalmou. Certo. Yukina já era um demônio. Virar um anjo agora? Praticamente impossível. Mas então, o que era isso? Mesmo que ela fosse de alguma forma um anjo artificial, isso não seria completamente incompatível com ser um demônio? Do ponto de vista teológico, isso não seria uma espécie de blasfêmia? Se o céu descobrisse, eles a espancariam na hora? Shirona não conseguiu evitar a preocupação. E havia algo mais a incomodando. Como Yukina mudou tão drasticamente tão rápido? Ufa! Ela soltou um suspiro, tentando afastar seus pensamentos caóticos. Seja lá o que estivesse acontecendo, eles descobririam em breve apenas observando. E honestamente ela queria ver o que Yukina poderia fazer naquele estado. No campo de batalha, Indou gritou baixinho, com preocupação na voz. Yukina,
Sua atual forma angelical fez Indô temer que ela subitamente ascenderia ao céu em um clarão de luz. Embora se tornar um anjo não parecesse o pior destino, pelo que Indô sabia, o céu não estava exatamente prosperando ultimamente. Até mesmo seus sistemas de fé estavam começando a desmoronar. Mas Yukina não deveria ser bem-vinda, especialmente com sangue maligno em suas veias. O pensamento trouxe algum conforto a Indô. Ainda assim, sua expressão ficou um pouco estranha. Um demônio e um anjo artificial, em um só corpo? O que é isso? Aliás, cadê o lobo do Monte de Neve? Foi quando Indô percebeu algo estranho. Com Fujisaka Touka, a transformação aconteceu depois que ela absorveu uma grande quantidade de energia divina. Mas Yukina? Ela não demonstrava nenhum sinal de que faria isso. E o pior de tudo é que o lobo da neve não estava em lugar nenhum. Indô estreitou os olhos pensando bastante. Isso é realmente uma angelificação artificial? Ela tinha suas dúvidas. Seu olhar se fixou nas asas douradas nas costas de Yukina. Energia divina brilhava fracamente, e textos arcanos fluíam pelas asas como luz viva. Se ela apertasse os olhos, Indô mal conseguia distinguir traços da fórmula da ressonância divina. Mas isso era algo muito mais avançado. Nem ela mesma tinha ideia do que realmente estava vendo. Enquanto isso, perto da serpente dourada, anjo artificial, Yukina ouviu o grito anterior e piscou confusa. Anjo? Onde? Com os olhos arregalados e tensos, seu olhar âmbar disparou ao redor. Ela era um demônio agora, seus instintos gritavam cautela com qualquer coisa angelical. Mas ela não viu nenhum anjo. Yukina. Ela inclinou a cabeça levemente, confusa. Esqueça. Ela voltou seu foco para Dmitri Vatler, com os olhos afiados e determinados. Desde sua transformação, ela se sentiu 10, não, talvez 20 vezes mais forte. Cerrando o punho, uma onda explosiva de poder percorreu seu braço. Esse tipo de força bruta era inebriante. Além disso, o lobo do Monte de Neve havia se fundido com ela. O brilho prateado em seus olhos e as asas metálicas em suas costas eram prova disso. Agora, ela poderia facilmente fazer coisas que seu antigo eu jamais teria sonhado. Mas, esse poder não duraria para sempre. Ela tinha que terminar isso rápido. Com o olhar fixo em Vatler, seus olhos se aguçaram. Vatler sentiu isso instantaneamente. Uma pressão opressiva, como se o ar ao redor dele tivesse caído alguns graus. Seu corpo ficou tenso por um segundo, mas então ele sorriu, com os olhos brilhando de excitação. Bem, agora, isso está ficando realmente interessante. Uau! Yukina desapareceu, deixando para trás apenas um rastro ardente de brilho divino. Era como se ela tivesse se teletransportado pelo espaço. No instante seguinte, ela estava atrás de Vatler, desferindo um chute violento. Rachadura! O próprio ar se rasgou enquanto seu pé brilhava com o contorno fantasmagórico do lobo do Monte de Neve. Bum! Um baque profundo e poderoso ecoou quando Vatler foi lançado voando, mas Yukina franziu a testa. Diante dela, a imagem borrada de uma cobra familiar se desfez em partículas. Então foi isso que bloqueou o ataque dela. Suavizou o golpe, deixando Vatler praticamente ileso. Quantos desses familiares esse vampiro tinha? À distância, Vatler pousou levemente como uma pena e soltou um suspiro de alívio. Essa foi por pouco. Seus olhos se estreitaram enquanto ele olhava para a energia divina girando em torno de Yukina. Divino, hein? Ele ficou tenso. Ser atingido por isso provavelmente não terminaria bem. Ele gostava de uma boa luta, mas não gostava de morrer. Ele estalou os dedos. Foto. Rugido. Serpentes douradas e roxas de repente se ergueram, girando umas nas outras em uma dança violenta. Sibilo. Um som agudo e sibilante encheu o ar. Então o dourado e o roxo se fundiram. Roou o ar. Um uivo enorme ecoou do céu. Um redemoinho de ar percorreu o campo de batalha. E então apareceu. Uma fera de 100 metros de comprimento e 2 cabeças. Sua cabeça esquerda, uma serpente roxa escura com chifres gêmeos, quase parecida com a de um dragão. Sua cabeça direita, uma serpente negra com escamas de metal líquido, sua cauda envolta em uma nuvem de névoa de aniquilação. A enorme pressão que ele emitia atingia todos os presentes. Ha ha ha! Que tal isso? Gritou Vatler de braços abertos, rindo feito um louco. Minha obra-prima, Ananda. Lindo, não é? Ele gargalhou, claramente satisfeito consigo mesmo. Tic. Indô estalou a língua. Esse cara-cobra não é só conversa, afinal. E falando sério, aqueles outros idiotas ainda estão parados ali assistindo? Ela estava ficando irritada. Yukina olhou para a enorme serpente de 2 cabeças com os punhos cerrados. Respirando fundo, seus olhos endureceram. Vu! Uma luz prateada brilhante disparou para o céu. Energia divina explodiu de seu corpo, envolvendo-a como uma tempestade. E no momento seguinte, um enorme lobo da neve se formou atrás dela. Sem hesitação, Yukina levantou os braços e atirou a imagem do lobo diretamente na fera. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. No momento em que a projeção maciça do lobo da neve foi arremessada como uma lança, Yukina murmurou em voz baixa e firme, morre. O espaço ao redor deles de repente tremeu violentamente. Por onde quer que o fantasma do lobo da neve passasse, o próprio tecido do espaço se despedaçava com um estrondo alto, revelando vazios negros em seu caminho. Sentindo perigo por instinto, a serpente de 2 cabeças tentou torcer o corpo para desviar da lança fantasma que se aproximava, mas uma força esmagadora e avassaladora prendeu seu corpo enorme no lugar. Dmitri Vatler ergueu os olhos. O espaço foi bloqueado. Um brilho de choque brilhou em seus olhos. Alguém como ela realmente usou esse tipo de técnica? Ele ficou atordoado. Os jovens humanos são tão assustadores assim agora? Ou ele estava apenas ficando velho? Ou talvez o grupo de talentos aqui fosse simplesmente insano demais? Droga!
Por que o Império dos Senhores da Guerra não produziu ninguém assim? Enquanto Dmitri Vatler questionava se sua terra natal era amaldiçoada ou simplesmente azarada, o fantasma gigante do lobo do Monte de Neve rasgou impiedosamente o enorme corpo da serpente de duas cabeças. Rachadura. Fraturas semelhantes a teias de aranha se espalham pelo corpo do monstro. Bum! A serpente de duas cabeças se despedaçou no local, desfazendo-se em um brilho de partículas roxas e amarelas antes de desaparecer no ar. Haha! Yukina ofegou pesadamente, caindo no chão enquanto sua debilização desaparecia. Aquele último ataque a havia esgotado completamente. Agora, ela não conseguia reunir nem um pingo de força. Vatler ficou ali em silêncio. A conexão caiu novamente. Era óbvio, aquelas duas feras familiares também foram completamente destruídas. Apenas uma visita ao Japão, e em tão pouco tempo, ele já havia perdido 3 de seus familiares mais raros consecutivamente. Pensar nisso fez o rosto de Vatler escurecer. Ele veio para cá esperando uma viagem relaxante, talvez até agradável, mas agora, estava ficando frustrante. Claro, ser pressionado até esse ponto de certa forma foi divertido, mas ainda assim, Vatler não tinha intenção de aceitar esse resultado e retornar derrotado ao Império do Senhor da Guerra. HSSSSSSSSSS. Uma onda de assobios irrompeu atrás dele. Inúmeros olhos verdes brilhantes se abriram na escuridão. Yukina, que estava de olho em Vatler, congelou. 1, 2, 3, 10. Ela nem conseguia contar. Um suor frio escorreu pela sua testa. Vatler curvou os dedos em direção a ela, com um sorriso torto no rosto. Vão em frente, meus queridos bichinhos. Devorem-na para mim? Voz! Assim que as palavras saíram de sua boca, uma onda infinita de cobras surgiu de uma fenda no espaço. O céu noturno foi engolido pelo mar de serpentes. Até a lua desapareceu atrás delas. Yukina se levantou com os braços trêmulos tentando se levantar. Mas seu corpo fraco e exausto balançava instavelmente, ela não tinha mais forças para correr. E mesmo que ela pudesse, ela olhou para as inúmeras cobras que enchiam o céu. Para onde ela iria correr? Ela era apenas uma demonia de classe média. Lutar contra alguém como ele, sim, estava fora do seu alcance. Ela mordeu o lábio, cheia de frustração. Se ao menos ela tivesse conhecido Arata antes. Se ao menos ela tivesse se juntado à família dele antes. Se ao menos ela tivesse conseguido o sistema de bênçãos a tempo. Talvez as coisas tivessem acontecido de forma diferente hoje? Sua mente vagou. Se ela tivesse um pouco mais de tempo com a ajuda do sistema de bênçãos, ela já poderia ter se tornado uma demônio de classe alta. Yukina, Indou instintivamente se moveu para ajudá-la e ativou uma barreira. Enquanto isso, de volta à sala de conferências. Olá. Assustada com o acontecimento repentino, Shirona gritou o nome verdadeiro de Koyomi Shizuka sem pensar. Entendido. Koyomi respondeu calmamente e liberou sua habilidade ruído de papel. Mas pouco antes de Koyomi poder fazer sua jogada, no coração do campo de batalha, o lobo do monte de neve abaixo de Yukina tremeu um pouco e então se levantou sozinho. Yukina piscou confusa. Espera, ela não fez nada, fez? O que está acontecendo? Assim que sua mente se encheu de dúvidas, uma voz ecoou em seus ouvidos familiar, mas distante. Você acabou de se juntar à família e já domina a devilização. Nada mal. Ao ouvir aquela voz, os olhos de Yukina se arregalaram. Esse senhor Arata? No momento seguinte, a peça maligna em suas costas acendeu. Então, a forma fantasma de Arata lentamente começou a se materializar. Yukina foi claramente pega de surpresa. O lobo do monte de neve, por outro lado, praticamente se iluminou de alegria, circulando animadamente o fantasma de Arata. Então mergulhou direto na mão estendida de Arata como um cachorrinho implorando para ser abraçado. Observando isso, a boca de Yukina se contraiu. Esse vira-lata inútil. Por que ela era sempre tão distante e fria? Nenhuma vez demonstrou a ela esse tipo de energia ou afeição. Ela era a dona agora, não era? Arata fechou delicadamente a mão em volta do vofe do monte de neve e apontou a ponta da lança em direção ao mar de cobras. Sua voz era calma. Seu potencial é decente, mas... é assim que você realmente usa o lobo da neve. Assim que ele terminou de falar BZZZ, um clarão de luz fria cintilou na ponta da lança. Um arco prateado se espalhou da posição de Arata como uma onda de choque. Zing! Um tom nítido e vibrante ecoou nos ouvidos de todos. Por onde o arco passava, o mar de cobras desaparecia assim do nada. Sem dor, sem gritos. Eles simplesmente desapareceram silenciosamente da existência. E não apenas as cobras. A barreira de Indou e o ruído de papel preparado por Koyomi tornaram-se completamente ineficazes em um instante. Por um momento foi como se o mundo inteiro tivesse parado. O que é isso? Yukina olhou fixamente para Arata. Seus pensamentos se voltaram para a habilidade que ele havia demonstrado anteriormente através do lobo da neve, retornar o mundo ao zero. Naquela época, ele só o usava casualmente com a rajada de luz de Mairu, então Yukina não prestou muita atenção. Mas agora ela entendia o quão assustador isso realmente era. Aquele mar aparentemente infinito de cobras, apagado com um único toque. A expressão de Yukina ficou atordoada. Comparado aos seus movimentos chamativos anteriores, como vibração divina do núcleo e ressonância do núcleo, avanço crítico sem mencionar sua devilização completa. O retorno ao zero de Arata pareceu simples. Inexpressivo, até. Mas era mais forte do que qualquer poder exagerado que ela já tinha visto. É que, ela não conseguia usá-lo. Ela deveria ser a mestra do lobo do monte de neve, mas não conseguiu nem explorar sua habilidade principal. Esse pensamento a frustrava profundamente. Enquanto isso, Indou e Koyomi também ficaram congelados em choque. Principalmente a Koyomi. Ela já havia ativado o ruído de papel, e ainda assim, não deu certo. Simples assim. Não apenas sua habilidade única. Todo o campo de batalha ficou assustadoramente silencioso? O que diabos aconteceu?
Sua expressão normalmente vazia começou a desaparecer. Desde que ganhou a habilidade ruído de papel, essa foi a primeira vez que ela falhou. Os olhos de Shirona brilharam, fixos na figura atrás de Yukina. Ela falou suavemente. O novo mestre de Yukina chegou. Koyomi se virou instintivamente e o viu. Cabelo preto, olhos vermelhos. Aquele rosto, eles o estudaram bastante nos últimos dias. Então, o reconheceram instantaneamente. A sala de conferências ficou completamente silenciosa. Shirona finalmente se levantou e assumiu a liderança. Vamos lá. Hora de cumprimentar aquele terrível rei demônio. Com essas palavras, ela começou a caminhar em direção a Arata. Koyomi não disse uma palavra. Ela simplesmente seguiu. Dmitri Vatler e os da sua laia podiam ser irritantes, mas eram administráveis. Esse cara, então? Mesmo que ele fosse apenas um fantasma, ele era alguém que eles definitivamente não podiam ignorar. Capítulo 217. Dmitri Vatler ficou paralisado em silêncio atordoado. Para onde? Para onde diabos foi seu mar de serpentes? Todas essas feras se foram? Vatler tentou silenciosamente restabelecer a conexão com seus familiares. Mas, nada, não sobrou nenhum. Ele estava completamente sozinho. Ele ficou ali estupefato, lutando para aceitar o que tinha acabado de acontecer. Que diabos? Tudo estava indo tão bem. Ele estava em vantagem. A vitória estava praticamente garantida. Então como diabos? Como ele foi parar tão sozinho? O olhar de Vatler se voltou para Yukina. Nesse momento, uma imagem borrada de Arata apareceu em sua visão. O que mais chamou sua atenção foi a arma na mão de Arata. Era a mesma arma que Yukina usou, mas havia algo diferente. Muito diferente. Seus olhos estavam grudados na aura de cores do arco-íris que emanava do lobo do Monte de Neve. Por alguma razão, isso fez seu coração apertar de inquietação. Seu instinto lhe dizia que aquele homem, aquele cara aleatório que simplesmente apareceu, e a lança agora transformada estavam definitivamente ligados ao desaparecimento de todo seu exército de serpentes. Sem mencionar que aquele homem parecia vagamente familiar. Ele já o tinha visto em algum lugar antes? Com a suspeita crescendo, Vatler estreitou os olhos para Arata e disse em voz baixa, "Você fez alguma coisa, não fez?" Arata não respondeu. Ele apenas deu um tapinha gentil no cano do Soul Driftwolf. Esse foi todo o sinal que precisava. Com um assobio agudo, a lança disparou instantaneamente para frente, indo direto para Vatler. Não havia tempo para pensar. O corpo de Vatler se moveu por instinto. Rachadura. Seu traje branco se abriu e seu corpo se transformou em uma enorme serpente, se enrolando e tecendo para enfrentar o lobo da neve de frente. Ao mesmo tempo, Shirona Kuraki e Koyomi Shizuka, que tinham acabado de sair correndo da sala de conferências, chegaram bem a tempo de testemunhar a cena se desenrolar. Ambos tinham olhares estranhos nos olhos. Lobo da neve. Será que pode ser usado assim? Espere um segundo. O lobo do Monte de Neve não era uma arma exclusiva da organização Rei Leão? Como diabos um demônio conseguiu usá-lo com tanta perfeição? Seus sentimentos eram complexos, mas eles não demonstraram isso. Correram rapidamente em direção a Yukina. Senpais? Yukina piscou surpresa quando os viu. Embora o rosto de Shirona estivesse escondido atrás de um véu, seus cabelos e olhos distintos a entregaram instantaneamente. O que? Por que meus antigos colegas de classe de repente estão aparecendo como membros de alto escalão da organização do Rei Leão? Indo lançou-lhes um olhar impassível. Então vocês dois finalmente decidiram se mostrar, hein? Cruzando os braços com um tom irritado, ela retrucou. Vocês, santos, estão apenas sentados enquanto meu discípulo e eu tivemos que lutar contra um inimigo poderoso sozinhos. Sem vergonha. Ela zombou deles, mas guardou essa parte para si. Não é como se ela tivesse medo daquela mulher astuta e intrigante Shirona, guardando rancor ou algo assim. Não, de jeito nenhum. É? Ao ouvir sua professora se referir aos dois como santos, Yukina congelou completamente. Então ela gaguejou. Twitter 3 santos? Sim, respondeu Indo em nome deles. Esses dois são os lendários 3 santos da organização do Rei Leão. Nesse ponto, como Shirona e Koyomi já tinham mostrado seus rostos, não havia mais sentido em esconder isso de Yukina. Além disso, com Arata por perto, não havia como manter isso em segredo. Depois que sua professora confirmou, o cérebro de Yukina ficou em branco. Os 3 santos, as figuras elusivas e quase míticas da organização do Rei Leão, eram na verdade seus alunos do último ano do ensino fundamental? Ela sentiu como se sua cabeça estivesse girando. Ela tentou manter uma expressão séria e respeitosa. Mas no momento em que ela se lembrou de que eles eram veteranos da sua infância, sua expressão ficou estranha. Ela simplesmente não conseguia manter a fachada de respeito. Seu rosto se contorceu levemente enquanto seus pensamentos giravam em espiral. Shirona notou seu olhar. Sim, isso foi estranho. Yukina descobrir a identidade deles acidentalmente não era o ideal. Mas o que ela poderia fazer agora? Shirona fingiu não notar Yukina e se virou para Arata. Ela abaixou a cabeça ligeiramente e disse em um tom respeitoso e educado. Senhor Arata, peço sinceras desculpas por não o ter recebido devidamente. Estou profundamente envergonhado e arrependido. Arrependido? Arata ergueu uma sobrancelha com um leve sorriso irônico. Você enviou pessoas para se infiltrar no meu território e depois plantou Imeragi Yukina na minha família, e você chama isso de arrependimento? Shirona congelou. Ela não ficou surpresa. Já imaginava que Arata mencionaria essas duas coisas. Mas ela estava preparada. Erguendo os olhos, ela falou com sinceridade. O problema com Sayaka foi realmente um erro nosso.
Não sabíamos que aquela instalação pertencia a você, Senhor Arata. Mesmo que soubéssemos, não teríamos imaginado que você é alguém muito além de um rei demônio. Ainda assim, Sirona não mentiu nem distorceu a verdade, ela simplesmente declarou a lógica interna e os motivos da organização do Rei Leão. Afinal, não havia como enganar alguém como Arata. Era melhor ser honesta e admitir a culpa. Ela continuou. Quando percebemos o nosso erro, imediatamente procurei consertá-lo. É por isso que... Ela olhou para Yukina. Arata estreitou os olhos. Então você decidiu oferecer Yukina como compensação? Shirona sentiu. Ouvimos dizer que a família do Lord Arata é repleta de pessoas excepcionalmente talentosas. Imeragi Yukina é o maior talento da nossa geração atual. Eu acreditava que ela era digna de sua atenção. Yukina. Ela piscou confusa e então disse apressadamente. Espere, eu não deveria ter sido enviada para resgatar Sayaka? Shirona deu a ela um sorriso de desculpas. Não que Yukina pudesse ver isso por trás do véu. Yukina se virou para sua professora, esperando por alguma clareza, mas tudo o que viu foi Indou olhando para o céu, murmurando com um suspiro. A lua está realmente grande e redonda esta noite. Yukina. Professor, a lua está crescente esta noite. Lua crescente. Ah? Indou dispensou a ideia com uma risada. Certo. Ao ver aquela reação falsa, Yukina entendeu imediatamente. Então até a professora dela estava envolvida nisso. O que significava que ela não tinha sido enviada para resgatar Sayaka. Ela foi planejada desde o início para ser oferecida a Arata como uma de sua família? Kugi. Yukina estufou as bochechas, claramente chateada. Claro, juntar-se à família de Arata trouxe muitos benefícios, mas ser enganada ainda deixou um gosto ruim na boca. Indou coçou a cabeça, sem jeito. Desculpe, Yukina. Do outro lado, Shirona continuou. Quanto a Kirazaka Sayaka, se o Senhor Arata desejar, ela também poderá ser dada a você. A voz de Arata estava calma. Você está mesmo disposto a entregá-los tão facilmente, hein? Se ele se lembrava corretamente, Yukina e Sayaka eram as estagiárias mais promissoras de toda a organização do Rei Leão. Não que ele se importasse muito. Mesmo que Shirona quisesse levá-los de volta, não era como se Arata os deixaria ir. Mais importante, o interesse de Arata não estava em Yukina ou Sayaka naquele momento. Foi nos chamados Três Santos. Ele esfregou o queixo, examinando a Shirona velada. Então, sem hesitar, estendeu a mão e ergueu o queixo dela. O corpo inteiro de Shirona ficou tenso com o choque, mas ela não se moveu. Ela ficou paralisada, deixando Arata fazer o que quisesse. Perto dali, Koyomi viu tudo, e enquanto sua mente disparava, seu rosto permaneceu calmo. Ela não disse uma palavra para impedir. Indou, enquanto isso, estava ocupado acalmando Yukina, mas ela lançou um olhar para a atordoada Shirona, e não conseguiu evitar se sentir um pouco presunçosa. Bem feito para ela. Isso é karma por tudo que ela nos fez passar. Enquanto Arata gentilmente levantava o queixo, ele olhou para o véu dela por um momento, e então simplesmente o puxou. No segundo seguinte, um rosto incrivelmente lindo foi revelado abaixo dele. Arata sentiu satisfeito. Nada mal. Você seria um ótimo membro da família. Capítulo 218. Shirona congelou completamente. Torne-se um membro da família? Espera, que diabos? Ela já desistiu de Yukina e Sayaka, porque ela era a próxima na lista. Mas ela não conseguiu recusar de imediato. Com um sorriso estranho se formando em seu rosto, a expressão de Shirona ficou estranha. PFFT, Indou não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Primeira vez que vejo essa mocinha ficando nervosa, que satisfação. Mas sua risada não passou despercebida. Os olhos de Arata se voltaram para ela, e sua peça maligna imediatamente se iluminou. Você também combina bem. Indou. O sorriso dela congelou ali mesmo no rosto. E assim a situação mudou. Agora era a vez de Shirona aproveitar o show. Não é a falta de sofrimento que incomoda as pessoas, mas a distribuição injusta dele. Arata coçou o queixo e então olhou para Koyomi. Sua peça maligna acendeu novamente. Isso era algum tipo de acordo de recrutamento? Leve 1 e leve 3 de graça? Arata não pôde deixar de suspirar internamente. Cara, a organização Rei Leão realmente era uma mina de ouro. Ao notar o olhar de Arata, a fachada calma de Koyomi quase se desfez. Ela rapidamente ajustou os óculos para disfarçar a ansiedade. Até ela foi alvo. Arata estava planejando simplesmente empacotar toda a organização do Rei Leão e levá-la consigo? Só esse pensamento deixou Koyomi e os outros nervosos. Eles pensaram inicialmente que as coisas se resolveriam quando entregassem Sayaka e Yukina. Mas quem imaginaria que o apetite de Arata era tão grande? Como esperado, mesmo que Arata tenha salvado Tóquio, ele ainda agiu exatamente como um demônio. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, Dimitri Vatler, que estava ocupado lidando com os ataques do Lobo da Neve, ouviu a conversa entre Arata e Shirona, e uma certa lembrança passou pela sua mente. Antes de vir ao Japão, ele conversou com o Senhor da Guerra. Nessa conversa, Arata apareceu. O Senhor da Guerra até lhe mostrou uma foto e o avisou, repetidamente, para não provocar aquele homem. Arata? Um brilho brilhou nos olhos de serpente de Vatler. Ei, eu não provoquei nem nada. Certo. Sim, afinal fui eu quem perdeu seus animais de estimação. É que aquela mulher anterior provavelmente era da sua nobreza. Hehehe, realmente tenho que agradecê-la por essa oportunidade. Os olhos de Vatler brilharam de excitação. Agora, isso era realmente uma potência. Até mesmo alguém como o Senhor da Guerra o tratava com cautela. Enfrentar alguém daquele calibre? Vatler sentia que até morrer em batalha valeria a pena. E além disso, isso foi apenas uma projeção. Ele não iria perder apenas para uma projeção, certo? Mas primeiro, ele tinha uma questão mais urgente.
Um clarão prateado cortou o ar. Vatler mal conseguiu girar seu corpo serpentino a tempo de desviar do golpe de lobo da neve. Depois de testemunhar a extinção de suas cobras, Vatler não tinha mais desejo de acabar como uma delas, ser eliminado da existência. Ele precisava de um plano. Ah, espere. Ele tinha uma moeda de troca. Ei, Rei Demônio, já ouviu falar do banquete flamejante? A voz profunda de Vatler cortou o caos, atraindo a atenção de todos, inclusive de Arata. Banquete flamejante? Arata levantou uma sobrancelha para Vatler. Então era disso que se tratava. Vatler veio para a organização do Rei Leão por causa do quarto primogênito. Isso explica muita coisa. Se Arata se lembrava corretamente, os familiares do quarto primogênito estavam todos ligados aos 12 signos do zodíaco, o que combinava perfeitamente com seu próprio sistema zodiacal. Parece que ele definitivamente precisava se envolver nesse banquete ardente. Outro motivo é que a trama de Strike the Bland faz parte do mundo principal, então ele teve que se envolver para aprofundar sua influência ali, aumentando a invasão do mundo principal. Percebendo o interesse nos olhos de Arata, Vatler deu um sorriso malicioso e disse de repente, besta vassalo número 3. Arata estreitou os olhos, observando-o em silêncio. Vou te dar meu vassalo bestial número 3, continuou Vatler. Que tal fazermos um acordo? A sala ficou imediatamente em silêncio. Chirona abriu a boca, querendo dizer algo, mas sabiamente a fechou novamente. Tentando influenciar alguém muito além do nível do Rei Demônio? Não foi uma atitude inteligente. Ela cerrou os punhos, com os olhos nervosamente fixos em Arata. Ela não sabia o que aquela cobra desgraçada estava tramando, mas definitivamente não era nada bom. Todos prenderam a respiração, esperando a resposta de Arata. Vatler, enquanto isso, ainda estava ocupado desviando dos ataques do lobo da neve como se fosse um ato de circo. Alguns segundos depois, Arata deu uma risadinha suave enquanto observava os movimentos palhaços de Vatler. Negócio? A respiração de Chirona ficou presa. Você acha que é digno? Assim que as palavras saíram, o corpo do lobo do monte de neve de repente explodiu em uma luz multicolorida e deslumbrante. Estrondo. Um som agudo rasgou o ar enquanto o próprio espaço se abria, e uma enorme onda de choque explodiu de sua cauda. Splurt. O corpo de cobra de Vatler foi perfurado instantaneamente. Uma fonte de sangue carmesim jorrou por toda parte. Vatler piscou. Demorou vários segundos até que a dor fosse sentida. Seu coração afundou. Foi tão rápido que nem sua resposta à dor conseguiu acompanhar? Um calafrio percorreu os olhos de Vatler. Nas mãos de Arata, o lobo do monte de neve se transformou completamente em outra coisa. Se essa lança não tivesse nenhuma característica de equipamento proibido, Vatler teria começado a suspeitar que ela fosse algum tipo de arma matadora de Deus ainda não descoberta. E lembrando-se de como seu exército de cobras desapareceu em um instante, os nervos de Vatler ficaram ainda mais tensos. Não, ele não podia morrer aqui. Não assim. Mas depois de um tempo, nada mais aconteceu. O sangue continuava jorrando. Para um vampiro, um pequeno ferimento como este. Vatler riu baixinho, quase rindo disso, quando um som de estalo ecoou em seus ouvidos. Rachadura, rachadura! Seu rosto congelou. Seu corpo enorme começou a se quebrar como vidro quebrado. Vatler gritou, não, não faça isso. Ser derrotado desse jeito. Por favor, não. Bang! Quando seu grito final soou, Vatler explodiu em partículas brilhantes e desapareceu do mundo. Chirona piscou confusa. Ela ainda estava tentando descobrir se Arata aceitaria o acordo e então, Vatler simplesmente sumiu? Mas isso pode realmente ser uma coisa boa? Recuperando a razão, Chirona rapidamente abaixou a cabeça. Obrigado pela ajuda, Lord Arata. A organização Rei Leão jamais esquecerá este favor, mesmo que ela não achasse que Vatler fosse uma ameaça tão grande. Como Arata já havia intervindo, ela teve que demonstrar apreço. Ah, então vamos falar da recompensa. Chirona. Ela levantou a cabeça de repente, olhando para Arata com descrença. Ele está falando sério? Arata disse calmamente. Estou muito interessado no banquete flamejante. E em alguns vassalos bestiais. Ele não disse muita coisa, mas todos ali entenderam instantaneamente o que ele queria dizer. Os vassalos das bestas. Também conhecidos como familiares dos vampiros. O rosto de Chirona ficou estranho. Então ele queria tornar todos aqueles 12 vassalos bestiais seus familiares? Ela não conseguiu deixar de se lembrar da primeira coisa que Arata lhe disse. Esse cara ainda era o infame maníaco por Arém sobre o qual os arquivos alertavam. Aqueles vassalos das bestas não eram, na verdade, apenas familiares. Agora sua expressão ficou ainda mais estranha. Bestas? Até eles. Capítulo 219. Chirona ainda se curvou respeitosamente sem hesitar. A organização Rei Leão compilará todas as informações relacionadas ao banquete flamejante e as apresentará a vocês em breve. Arata assentiu discretamente e descartou sua projeção. Embora a organização do Rei Leão tivesse muitas pessoas capazes, Arata não tinha pressa. Eles eventualmente iriam até ele. Assim que sua projeção desapareceu, Chirona finalmente soltou um longo suspiro. Koyomi também levantou os óculos, seu corpo visivelmente relaxando. Lidar com alguém daquele nível era realmente estressante. Mas depois de tudo isso, parecia que a organização Rei Leão estava agora, involuntariamente, marcada com o selo de Arata. Depois do banquete flamejante, era basicamente impossível esconder o fato de que a organização havia começado a ajudar Arata a reunir informações. Percebendo isso, Chirona e Koyomi trocaram olhares, ambas vendo claramente o desamparo nos olhos uma da outra. Então, de repente, um leve estrondo chamou a atenção deles. O lobo do monte de neve, que antes estava cheio de energia, agora estava sentado silenciosamente no chão como uma planta murcha, com todo seu vigor desaparecido depois que Arata desapareceu. E o Kina? Indo olhou com leve curiosidade e murmurou, Lobo do monte de neve, parece que está mais espiritual agora?
Foi por causa de Arata? Ela instintivamente descartou Yukina como a causa. Afinal, como sua professora, ela conhecia sua discípula muito bem. Com a mudança repentina na atmosfera causada pela lança, Shirona e Koyomi conseguiram se livrar de algumas de suas preocupações anteriores e se voltaram para o local onde Dimitri Vatler havia desaparecido. Shirona franziu a testa. Vatler morreu aqui. O senhor da guerra, o que ele fará agora? Indou deu de ombros. E daí? Se ele tiver algum problema, pode falar com o Arata. Shirona piscou. Então, depois de pensar um pouco, percebeu que aquilo realmente fazia sentido. Eles estavam trabalhando para Arata agora. Se o céu cair, não é trabalho deles sustentá-lo. Quando você pensa dessa forma, trabalhar para o Arata não parece tão ruim. No mínimo, quando a organização do Rei Leão encontrar facções mais fortes, eles podem ao menos usar o nome dele. Shirona bateu palmas e declarou, tudo bem. A próxima missão da organização do Rei Leão é reunir todos os detalhes sobre o banquete flamejante. Indou coçou o queixo, hesitante. Espere, ainda não tem alguns corpos que não despertaram? Koyomi assentiu. Sim, a localização do corpo do número 12 ainda é desconhecida. Embora, ela se lembrou da visita anterior de Vatler. Ele veio à organização Rei Leão para sediar o banquete. Isso significava. O Senhor da Guerra provavelmente já sabe onde o corpo do número 12 está dormindo, ela disse com certeza. Shirona torceu o lábio. Então, no fim das contas, ainda teremos que lidar com aquele velhote, hein? Bem, pelo menos eles tinham uma vantagem agora. Depois de discutir um pouco, os três finalmente se lembraram de Yukina. Shirona se virou para ela, um pouco hesitante. Yukina, o que está acontecendo com você agora? Ela queria perguntar por que Yukina de repente ficou tão mais forte. E também, o que diabos estava acontecendo com o lobo do Monte de Neve? Yukina hesitou brevemente e depois se desculpou. Desculpe. Preciso verificar com o Lorde Arata primeiro. Shirona fez uma pausa e então deu um sorriso complicado. Sociedade das Almas. Após receber a mensagem de Yukina, Arata respondeu casualmente, vá em frente. Talvez seja melhor deixá-los ver algumas das vantagens de se juntar à família dele. Assim que ele respondeu, Arata observou Kikyo, Miko e os outros se movimentando pelo eco-mundo por um instante. Havia algo que ele precisava cuidar. Que diabos, hein? Urahara ergueu uma sobrancelha ao ouvir o pedido de Arata, mas mesmo assim ativou o dispositivo que abria o portão do inferno. Quando o portal para o inferno se abriu, um ar sinistro e arrepiante saiu dele. Ao ver a entrada do inferno, Arata sentiu silenciosamente para si mesmo. Desde que chegou ao mundo de Bleach, ele sentia uma leve atração estranha, como se algo o chamasse. E ele sabia exatamente de onde vinha. Inferno. Foi por causa de sua identidade como Ema. Ele tinha suas suspeitas. Sem hesitar, Arata passou pelo portão. Yoruichi se transformou em sua forma de gata preta e pulou em seus braços. Já que você acabou de chegar a este mundo, permita-me ser sua guia, Sr. Arata. Ela estava curiosa para saber o que ele queria no inferno. Urahara. Um guia? Se fosse a Sociedade das Almas, claro, Yoruichi era um guia sólido. Mas o inferno? Mesmo ele mal havia posto os pés naquele lugar, e Yoruichi definitivamente não. Arata olhou para ela, mas não disse nada. Simplesmente foi direto para o inferno. No momento em que ele entrou, uma luz branca surgiu à vista tão brilhante que ardia nos olhos. Clim, clim. O som nítido de correntes de metal ecoava, ficando cada vez mais alto. Yoruichi piscou com força e sua visão finalmente clareou. Então, eles viram um espaço de ladrilhos brancos cheio de figuras acorrentadas. Essas figuras permaneciam em silêncio no topo dos blocos, com os olhos opacos, mas todos olhando diretamente para Arata. Quem são eles? Os olhos de Yoruichi se estreitaram. Almas malditas, respondeu Arata. Seus olhos percorreram-nos, não havendo nenhum poder real entre eles. Ele deu um passo à frente, pronto para ir mais fundo no inferno. Mas então, as almas condenadas se moveram de repente. Yoruichi ficou tenso, esperando uma emboscada. Mas, em vez de atacar, um por um, eles se ajoelharam? Como se estivessem adorando seu rei. Yoruichi piscou surpreso. Arata fez uma pausa, intrigado pela reação inesperada. E naquele momento, uma onda de informações inundou sua mente. Alguns segundos depois, os olhos de Arata brilharam com compreensão. Então é isso que é. Seu olhar se aprofundou. Por causa de sua identidade como Ema, o inferno o reconheceu. É por isso que tudo isso estava acontecendo. Arata não esperava que seu status Ema tivesse algum efeito em todos os mundos, mas parece que tem. O inferno o notou, porque ele era Ema, deus do inferno. Arata riu baixinho. Então o inferno queria que ele trabalhasse de graça? A consciência do inferno realmente achou que poderia brincar com ele daquele jeito, não é? Mas Arata não veio aqui em busca de reconhecimento. Ele estava aqui pela soberania do inferno. Ele ignorou as almas condenadas ajoelhadas e continuou caminhando mais fundo. Primeira camada. Segunda camada. Até a quarta camada. No caminho para baixo, ele e Yoruichi passaram por almas condenadas cada vez mais bizarras. Quanto mais fundo eles iam, mais distintas e grotescas as almas se tornavam. Havia também enormes carcereiros esqueléticos guardando o inferno. Mas todos eles se ajoelharam quando viram Arata, como se estivessem dando boas-vindas ao retorno do rei. Mas Arata sabia melhor. Tudo isso foi apenas um show criado pela vontade do inferno. Ele deu um sorriso irônico. Você está tão desesperado para me fazer trabalhar para você? De repente, bum! Uma explosão ensurdecedora chamou sua atenção. Arata parou, virando-se em direção à fonte do som. Logo depois, uma figura vestida de preto veio voando direto em sua direção. A trajetória seguia direto para Arata. Com um aceno de mão, usando os poderes de demônio da gravidade, a figura voadora parou no ar e então caiu como uma pedra. Bam! Caiu direto no chão de ladrilhos brancos. E logo depois, uma pequena figura em um shirakucho se aproximou de longe.
Ela avistou Arata e pareceu surpresa. Então sorriu largamente e disse: "Ah, esse inferno chato ganhou 2 novatos interessantes hoje." Capítulo 220. Arata olhou para cima e viu uma pequena figura aparecer diante dele, vestido com o uniforme padrão de Shinigami, com um auri de capitão sem mangas e forrado de vermelho. Seu cabelo rosa escuro estava preso em rabos de cavalo que chegavam até seus quadris, que balançavam levemente conforme ela se movia, e um tapa-olho preto cobria seu olho esquerdo. Uma Zanpakuto repousava casualmente em seu ombro, e sua expressão gritava arrogante e perigosa. Mas em volta do seu tornozelo pendia uma corrente grossa, semelhante àquelas usadas pelos condenados, sugerindo sua situação atual. No momento em que ela apareceu, as pupilas douradas e verticais de Yoruichi se arregalaram em choque. "Sei, Capitão Saito?" Yoruichi a reconheceu, Furofushi Saito, a primeira capitã da 6ª divisão. Ao ouvir esse nome, os olhos de Saito, o imortal, se aguçaram e se voltaram para Arata. Bem, um pequeno júnior da Seireitei. Yoruichi não esperava encontrar alguém que já teve o posto de capitão, especialmente ali no inferno. Mas esse capitão não tinha exatamente a melhor reputação na Seireitei. Saito lançou um olhar rápido para Yoruichi, sentiu sua Heiatsu. Então mudou seu foco para Arata. Ela não conseguia sentir nenhuma Heiatsu vinda de Arata. E ainda assim, havia algo nele. Algo perigoso. Saito olhou mais atentamente para Arata e Yoruichi. "Sem correntes?" Ela estreitou os olhos e estalou a língua levemente, divertida. "Vocês dois. Você deve ter vindo para o inferno por vontade própria, né?" Arata ignorou a pergunta, olhando ao redor. "Você é o único Shinigami aqui no inferno?" Tic. Não gostando de ser ignorada, Saito embainhou sua lâmina e resmungou. "Tem muitos Shinigami aqui embaixo. Mas, alguém tão fácil de conversar quanto eu? Bem raro." Arata assentiu levemente ao ouvir isso. "Ei." Saito interrompeu de repente, "Eu respondi sua pergunta. Você não deveria responder a minha?" Arata deu de ombros. "Você já descobriu, não é?" Saito fez um pequeno beicinho. Ela adivinhou quando percebeu que eles não estavam acorrentados, mas ainda queria confirmação. "Ah, droga." De repente, um homem que estava deitado no chão tossiu e se esforçou para ficar de pé. Ele se curvou e cuspiu sangue. "Arata, o cara está literalmente em uma alma no inferno e ainda está tossindo sangue?" Saito deu um sorriso irônico e olhou para ele. "Nada mal. Você aguenta uma surra." Ao ouvir isso, o sujeito tossiu outro bocado de sangue. Olhando para ela, ele rosnou. "Saito, não seja ingrata. O Lord Shuren o convidou pessoalmente para se juntar ao seu grande plano, e você ousa me bater assim?" Seu rosto ficou vermelho de humilhação ao pensar nisso. Ele era Gunjo, um membro dos Togabito, pecadores liderados por Shuren. "Um grande plano, hein?" Saito zombou. "Isso não é só uma maneira elegante de dizer, escapar do inferno. Esses idiotas, eles não têm ideia do que estão lidando. Se fosse realmente tão fácil, por que nenhuma alma escapou do inferno em mais de 1000 anos? Tolos cegos, todos eles. Não que ela não gostaria de deixar esse lugar chato, mas não havia a mínima chance, literalmente, de ela se juntar a alguém como Shuren. Diga a Shuren para desistir. Vocês acham que conseguem quebrar os portões do inferno com esse nível de poder?" Saito zombou. "Sua vagabunda." Saito casualmente sacou sua lâmina e o matou no local, mas ela suspirou e balançou a cabeça. "Kug, este maldito inferno. Nem matar pessoas me traz satisfação. Graças às regras do inferno, as almas aqui podem reviver infinitamente. Mesmo que ela cortasse esse cara em pedaços 100 vezes, ele acabaria reaparecendo novamente, novo em folha." Com esse incômodo resolvido, Saito voltou sua atenção para Arata, claramente intrigada. Um homem que entrou voluntariamente no inferno? O que ele queria? E desde que o viu, ela sentiu algo estranho, quase como se o próprio inferno estivesse tentando avisá-la. Mas com sua Heiatsu avassaladora, ela podia ignorar isso. Ainda assim, havia algo naquele homem, como se ele tivesse uma conexão com o próprio inferno. Isso só a deixou mais curiosa. Depois de tanto tempo neste inferno, talvez algo divertido finalmente estivesse prestes a acontecer? Saito estava visivelmente excitada, com a língua para fora, brincando, e um sorriso torto surgindo em seu rosto. "Yoruichi, essa reputação? Merecida." "Ei." Saito colocou sua Zanpakuto no ombro e perguntou, "Qual é seu nome?" "Arata." Ele respondeu calmamente. "Arata." Ela repetiu. Então sorriu. "É sua primeira vez no inferno?" Arata não se preocupou em confirmar ou negar. "Nesse caso, por que não posso ser seu guia pelo inferno?" "Yoruichi, por que essa frase soou tão familiar?" Arata lançou-lhe um olhar estranho, depois se virou para Saito e assentiu. "Claro, eu já estava planejando ir para o 5º andar de qualquer maneira." Sim, Saito obviamente estava no inferno há algum tempo e, francamente, ela parecia muito mais confiável do que Yoruichi nesse cenário. Além disso, os olhos de Arata se voltaram para a peça maligna, brilhante em sua interface. Essa mulher poderia ser um verdadeiro trunfo. De jeito nenhum ele a deixaria escapar. Saito sorriu, visivelmente satisfeita com a resposta. Ela desapareceu num chumbo, passo rápido, aumentando rapidamente a distância entre eles. "Sou rápido, tente acompanhar, ok." Ela também aproveitou a oportunidade para testar sua força. De repente a voz de Arata soou em seu ouvido. Saito congelou no meio do caminho, apenas para perceber que Arata já estava parado na sua frente, sorrindo casualmente. Olhando para aquele rosto calmo, Saito cerrou os dentes. Recusando-se a recuar, ela usou o chumbo novamente, tentando colocar alguma distância entre eles. Mas mesmo resultado. Não importava o quão rápido ou adiantado ela se movesse, Arata sempre estava à frente dela. Saito mordeu o lábio.
Seus instintos estavam certos. Esse cara era forte. Muito forte. E isso só tornou as coisas ainda mais interessantes. Claro, ela ficou um pouco abalada com a velocidade dele, e sim, ela percebeu que não estava no nível dele. Mas desistir? Não é o estilo dela. Ela teimosamente chumpou Ed novamente, determinada a vencer pelo menos uma rodada. Enquanto isso, no quinto nível do inferno, um campo de lava derretida borbulhava e se agitava. Blub, blub. De repente, bolhas surgiram em uma seção do magma, então a cabeça de Gunjo explodiu. Ele subiu, machucado e miserável. Gunjo, você foi morto de novo? Gunjo olhou para cima e viu um homem rechonchudo com um sorriso maroto. Taikon? Taikon não respondeu. Apenas disse, vamos. Lord Shuren está esperando. Ao ver Taikon trazê-lo de volta, Shuren não pareceu surpreso. Ele apenas suspirou interiormente. Outro fracasso. Por que Saito rejeitou novamente? Ele realmente não entendeu. Escapar do inferno não foi algo bom para todos eles? Sentindo a frustração de seu mestre, Gunjo falou de repente, Lord Shuren, falhamos em recrutar Saito, e ele se lembrou daquele homem. Pode haver um novo jogador no inferno. Os olhos de Shuren se aguçaram um pouco. Vá em frente, ele disse. Sim, senhor. Gunjo abaixou a cabeça e começou a descrever as feições de Arata. No início, Shuren não pensou muito nisso. Mas, quando ele ouviu que Arata não carregava correntes do inferno, um brilho penetrante iluminou seus olhos. Sem correntes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.